Amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por poder tomar o seu assento. Que bom é estarmos na presença do Senhor para juntos sermos abençoados por Ele através da sua palavra, quando temos a alegria de voltarmos aqui à igreja de Mantiqueira para alegrarmos juntos com toda esta igreja do Senhor que completa mais um ano de existência. A minha gratidão a Deus por voltar. Vir a primeira vez é muito bom, voltar é melhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida do amigo pastor Romildo, que gentilmente se lembrou de mim para esta seleta programação, para participar com todos os amados nesta oportunidade. A diretoria da igreja, todos os pastores, que Deus continue fortificando, fortalecendo e fazendo vocês prosperar de maneira poderosa e gloriosa. Todos os amigos e irmãos que nessa noite estão aqui para receber a palavra de Deus. Para tanto, eu quero convidar-lhes para um texto na palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, livro de Cantares, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, de número 8, Cantares de Salomão, de número 8, e verso de número 5, Cantares 8, e verso de número 5. Enquanto você está procurando, ao final do culto, o irmão Jefferson tem alguns materiais. Vai trocar, pastor? Som. Enquanto você está procurando aí, eu quero anunciar que no final do culto, o irmão Jefferson tem alguns materiais, algumas bíblias, algumas capas também, bem bonitas e sugestivas para as nossas irmãs. São aquelas pedrarias bonitas, eu não sei dizer o nome daquele trem, mas é um negócio bem bonito. E aí, se você quiser encapar sua Bíblia, você pode procurar o irmão Jefferson e ele, por sua vez, vai te atender lá com todo carinho, tá bom? 8 de Cantares, verso 5. Me perguntaram das camisetas. Devido a essa pandemia, nós não tivemos tempo de fazer as novas confecções, mas já está saindo e nós vamos disponibilizar também pelas nossas redes sociais, tá bom? Se você quiser, você pode procurar lá pelo Instagram, PR Gilmar Fiuza, e também pela página no Facebook, que é pr.Gilmar Fiuza. 8 de Cantares, meus irmãos, e verso de número 5. Deus abençoe o pastor Eliseu, revela uma alegria. Quem achou, diga amém. Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Debaixo da macieira te levantei, ali a tua mãe te concebeu e ali ela te deu a luz. Eu vou ficar só com a parte A do verso 5, que diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Você pode repetir comigo? Diga: quem é esta que vem, que sobe do deserto? Deus abençoe o Alan também, revela uma alegria. Hoje nós estamos celebrando o aniversário da igreja, né, pastor? E quando eu olho para o livro de Cantares, irmãos, eu consigo observar as características da igreja exatamente aqui numa moça do livro de Cantares. E a alegoria desse livro, alguns acham que o livro de Cantares ele foi só escrito para uma vida de núpcias, um conselho marital, e se prega muito sobre Cantares, geralmente em
reunião para casais. Mas o livro de Cantares também faz parte de um dos grandes inários de Israel. É uma composição, é uma continuação do inário de Israel. E quando a Bíblia fala de cantares ou cântico dos cânticos, desde o Velho Testamento, do livro de Gênesis, que já começa os primeiros cânticos da Bíblia, para os judeus, a partir do primeiro livro do Pentateuco até chegar ao livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, todos os cânticos anteriores a Cantares, eles são inferiores ao livro de Cânticos. A Bíblia vai falar de uma série de cânticos. A Bíblia fala cântico de Ana, a Bíblia fala do cântico de Miriam, cântico de Davi, cântico de Samuel, tantos cânticos, cânticos de Israel. Se nós fôssemos listar os cânticos de Israel aqui, nós passaríamos aqui a noite toda falando detalhadamente sobre os cânticos que existem na Bíblia, cânticos maravilhosos. Cânticos dos filhos de Corá, tantos cânticos, a Bíblia fala de cânticos de Asaf, uma infinidade de cânticos. Mas para Israel, quando se trata do livro de Cântico dos Cânticos, porque logo a específica temática dele trata dizendo Cântico dos Cânticos, o judeu logo entende que quando se trata de Cântico dos Cânticos, ele está dizendo que todos os cânticos anteriores se submetem à ilustração desse cântico, porque aqui vai ter um casamento. E esse casamento é celebrado na comparação de Israel e o próprio Deus. Os irmãos que gostam de estudar minuciosamente as Escrituras sabem que profetas como Oséias, profetas como Isaías, entre outros profetas, principalmente Isaías, que é um profeta messiânico, quando trata Israel, e Oséias também, trata Israel falando de Deus para Israel em algumas figuras ou até alguns símbolos, mas geralmente quando Deus se reporta ao seu povo, Deus chama Israel de filho ou filha, como queira, dependendo da circunstância do texto, e geralmente também como na condição de pai, e Israel na condição de filho, e ele também na condição de marido, e Israel na condição de esposa. Só que nós não estamos na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça, e também não estamos mais no Velho Testamento, nos rudimentos das simbologias do Velho Testamento. Mas nós podemos encontrar aqui algumas lições do livro de Cantares que tem tudo a ver com a tipologia de Cristo na figura de Salomão e a tipologia da igreja na figura dessa moça que Salomão vai se casar. E a história ela é muito bonita, porque ela não começa no livro de Cantares, a história começa dentro da casa de Davi. A Bíblia diz que Davi estava velho, após ter vencido muitas guerras, derrubado gigantes, ninguém foi rei poderoso como Davi. Ainda que Salomão foi um grande rei, recebeu o reino da mão de Davi apaziguado, não paga imposto para ninguém. Davi brigou com todos os reinos à sua volta, matou todos os inimigos, e quando hoje você fala para qualquer judeu quem foi o maior rei, ele automaticamente vai dizer que foi Davi. Ninguém lutou como Davi, ninguém foi inteligente na artilharia, nas artes marciais, ninguém adestrou valente como Davi, ninguém fez todos os reinos pagar tributos como Davi. Davi se tornou o marco, e Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não obstante seus pecados, suas faltas, Deus amou a Davi, e isso é méritos da graça. Mas a Bíblia diz que na velhice de Davi, Davi quer colocar o seu filho, ele faz uma promessa para Batseba. Vocês sabem que Salomão é fruto do pecado, de um ato ilícito de Davi, e ele faz uma promessa para essa mulher. Mesmo numa circunstância de pecado, houve uma intervenção da graça e quis Deus nomear Salomão para ser rei. Por quê? Eu não sei.
Existem algumas coisas na Bíblia que a gente nunca vai entender. Deus vai com a cara do elemento e diz: gostei, e você não tem nada a ver com isso e tem que aceitar. E Deus olhou para Salomão e disse para Davi: quem vai sentar no teu lugar não é Adonias, porque Adonias estava rapidamente agilizando nos bastidores da fraqueza de seu pai para se assentar no trono, porque tem gente assim, se aproveita da fraqueza alheia para usufruir aquilo que não é seu. E a Bíblia diz que Davi fez uma promessa para Batseba, e disse para Batseba: teu filho vai ser rei. O profeta também havia recebido uma parte de Deus, aconselhado a Davi, e o texto diz que Adonias aproveitou a enfermidade de Davi. A Bíblia não fala detalhadamente qual é a enfermidade que Davi tem. Provavelmente, pelo que a gente lê, alguns estudiosos dizem que é uma espécie de hipotermia. O que é hipotermia? Quando o calor do corpo, a temperatura cai e o indivíduo começa a tremer. Davi tinha como se fosse uma espécie de crises de frio tão forte, provavelmente envolvido as batalhas do seu emocional, que ele já tinha sofrido, e isso afetou a sua velhice. E a Bíblia diz que quando ele tinha essas crises, ele tinha uma gama de homens seletos, que eram os valentes de Davi, eram homens arrojados, quebravam guarnição de inimigos, entrava, derrubava, era povo com sangue no olho. Davi tinha um exército formado que não negava fogo em nenhuma circunstância. O texto diz que numa certa ocasião Davi diz assim: quem me dera, e ele pensou alto, sabe aquele dia que você pensa alto? Ele diz: quem me dera beber da água que está na fonte de Belém. Só que para chegar na fonte de Belém precisava atravessar a guarnição dos filisteus, e os cabras eram tão bons de batalha que ouviram o chefe dizer: quem me dera de beber, e ele não podia ir. E a Bíblia diz que os rapazes sacaram da espada, atravessaram a guarnição, destruíram todos os homens, pegaram a água e levaram para Davi. E quando Davi viu, que está faltando obreiro pronto assim, né? Que nem esses valentes de Davi. E a Bíblia diz que pegaram a água e levaram para Davi. E quando chegou para Davi, Davi sem esperar, porque apenas havia sido um pensamento alto que ele tinha expressado, ele não se achou digno de beber aquela água e derramou-a perante o Senhor. E o Senhor fez uma grande festa aquele dia ao seu coração, tudo isso em detrimento da sua enfermidade. Davi estava cansado. E nessas crises de hipotermia que Davi tem, no cansaço de seus ossos, Adonias está aproveitando a circunstância para sentar no trono, e o texto diz que o profeta também já tinha ensinado a Batseba como fazer, já tinha preparado o coração de Salomão, e a Bíblia diz que Salomão vai tomar posse do reino. Antes de Salomão tomar posse do reino, acharam uma moça camponesa, ela mora na Palestina, o nome dela está lá em Reis, o nome dela é Abisag, ela mora na Palestina, ela mora perto das tendas de Quedar. A Bíblia diz que as tendas de Quedar eram umas tendas feitas de texugo, de um tecido vermelho, que quando o sol batia no deserto, resplandecia todo o deserto e brilhava. Era uma das grandes maravilhas da Palestina. E essa moça, ela mora lá. E essa moça, ela é rural, ela é agrícola, ela trabalha no campo e ela trabalha para o rei. Ela é funcionária do rei, porque o rei tinha a sua agricultura na Palestina. A Palestina era riquíssima em agricultura. E essa moça, ela trabalha no deserto, ela é amassadora de uvas. Ela trabalha no deserto de sol a sol, ela mora na Palestina. A Bíblia diz que ela é morena, mas o texto aqui está economizando cor, ela era negra mesmo, negra, de pele escura. O texto diz que ela trabalhava de sol a sol, e ainda convivia com irmãos preguiçosos que não cuidavam de sua vinha. Ou seja, ela trabalha durante o dia, ela malha uvas, e se malhava uvas em pé, vestidos longos, o sol na cabeça, os pés eram calejados, e aí tiraram essa moça para servir Davi.
essa moça vai para o palácio, mas ela não vai para as recâmaras, ela vai para o trabalho escravo, ela vai para servir a corte como escrava. E a Bíblia fala, a história conta que toda vez que Davi tinha crises de hipotermia, essa moça era levada a Davi, ela deitava com o seu corpo para aquecer Davi. Então Davi não possui essa moça como mulher, essa moça só esquenta o corpo, a temperatura de seu corpo aquecia o corpo gélido e frio de Davi, e aí depois ela voltava às suas atividades. Só que essa moça, ela é uma moça atípica das que moram em Jerusalém, porque as que moram em Jerusalém, nos dias de Davi, a história diz que as moças eram belas, brancas, olhos claros, cabelos encaracolados e outras lisos, mas essa moça é uma camponesa do deserto, ela é uma negra típica, bonita, é de uma beleza diferenciada, e ela tem uma beleza rural, ela tem uma beleza da Palestina, ela tem uma outra cultura, ela veste diferente, provavelmente o seu linguajar é mais arrastado do que as concubinas que moram na capital de Jerusalém, e Salomão era tendencioso à poligamia. Naquela época havia-se uma liberdade para quem quisesse casar com outras mulheres além de uma, e Salomão gostava muito de ter um harém de mulheres. Eu penso que gastar com uma mulher só já dá trabalho, imagina o tanto que Salomão teve. Mas Salomão senta no reino, a moça Abisag volta para a Palestina, e agora ela está agora na Palestina voltando às suas tarefas. Ela é a morena do deserto. O nome dela é Abisag, ela mora nas tendas de Quedar, na região da Palestina. Ela tem uma profissão, ela é amassadora de uvas. Quando Salomão toma o reino, o Senhor apareceu para Salomão e disse para Salomão: me pede o que tu queres. E Salomão já era instruído pelo pai, porque Davi falou para ele: seja tu homem, a fim de guardar toda a promessa do Senhor, guarde a promessa do Senhor. E Salomão guardou a promessa do Senhor, tanto para entrar quanto para sair. O Senhor se agradou dele, apareceu a ele e disse: pede-me o que tu queres. E ele disse: Senhor, eu não quero nem riqueza, nem pobreza, eu quero que tu me dê sabedoria para entrar e sair. O pedido a Deus foi bom, foi bem aceito. Deus gostou do pedido e disse: como eu gostei do pedido, eu vou te enriquecer. Salomão se tornou o fenômeno da riqueza do mundo antigo. Até a rainha de Sabá se aproveitou da sabedoria de Salomão a fim de ir lá. E Flávio Joséfo, que é um historiador antigo e conceituado, disse que quando a rainha de Sabá chegou no palácio de Salomão para ver a sua grandeza, ela ficou tão encantada com a beleza do que era o templo e a grandeza daquele palácio, que ela teve um mal súbito, e ela levou muita riqueza. Ela levou especiarias, ela levou mirra, aloés, ela levou ouro que vinha de Ofir, que era uma matéria-prima caríssima do mundo antigo, exportações que desciam em Jope. Ela trouxe uma diversidade de especiarias e ofertou a Salomão. Salomão fica conhecido porque distingue a verdadeira mãe, enquanto duas mulheres estão brigando para saber quem era a mãe verdadeira. Salomão distingue quem é. Salomão escreve mais de 1005 cânticos, provérbios, e nós até hoje falamos os adágios populares que Salomão falou, os que estão inseridos no contexto bíblico e os que viraram dito popular. Salomão ficou conhecido. Salomão não precisou brigar com ninguém, porque Davi conciliou o reino, fez com que todos os que estavam à volta pagassem tributo para Jerusalém. Então Salomão, tão rico que estava, casou-se com a filha de Faraó, que também era sangue azul, e além dessa moça que era filha de Faraó, que era extremamente rica, ele tem as concubinas que adornam o palácio. As concubinas não eram suas mulheres de fato e de direito, mas o dia que Salomão cismava ter uma concubina para si, ele escolhia a dedo e trazia alguma delas, e elas ficavam maravilhadas em poder entrar, porque elas só enfeitavam o átrio. Na recâmara do rei só entrava a esposa,
e alguém quando ele liberava. Mas nenhuma dessas moças, nenhuma dessas mulheres, nenhuma dessas belas moças concubinas mexeu com o coração de Salomão como essa morena. Salomão casou, Salomão é rico, Salomão tem pedras, Salomão tem ouro, Salomão tem prata, Salomão tem dinheiro, Salomão tem a vinha da Palestina é de Salomão, a agricultura é de Salomão, as ovelhas é de Salomão. Salomão nem desce na Palestina para saber, porque quando ele quer saber de alguma coisa, ele manda seus emissários para a Palestina, e tudo o que acontecia na agricultura, os seus emissários mandavam mensagem. Então, para saber como estava o gado, como estava a ovelha, os bois, as vacas, para saber como estava a colheita, o cereal, o trigo, para saber como estava toda a grandeza do ouro e da prata, Salomão não precisa descer para se preocupar, porque ele tem os seus operários. E tem um detalhe: para descer a Palestina não se descia com vestes de rei. Para descer a Palestina precisava trocar a roupa, porque o chão era barrento, o lugar era de capim, era um lugar de agricultura. Imaginem vocês a beleza do que era o templo de Salomão, e ele ter que descer para mexer com ovelha, porque quem é pastor precisa cheirar ovelha. Então tem uma roupa típica, existe todo um tratamento. Para passar na vinha, não pode passar com qualquer chinelo, porque o vinho tem uma tintura, a uva suja e a pigmentação muda. E a Bíblia diz que a moça não sai da mente de Salomão. Essa menina que tinha subido para o palácio, tinha sido a escrava, ela não sai da mente de Salomão. Salomão casou, Salomão se deu a mulheres, mas a Bíblia diz que um dia Salomão decidiu descer a Palestina, e aí é que entra a figura de Cristo no comportamento de Salomão. A figura de Salomão, a figura de Cristo no comportamento de Salomão começa exatamente aqui. E a pergunta que não quer calar é: que bem viu Deus em mim para me procurar? Porque tem alguém que vem para a igreja se achando fazer favor para Deus. E se nós entendermos os méritos da graça, aí fica a maior questão: que beleza viu Deus em mim para me achar? Porque Deus, na sua grandeza, na sua onisciência, rodeado de anjo, arcanjo, querubim, serafins, anciãos, glória, majestade, sol, lua, todos os astros, a grandeza de Deus, que a Bíblia diz que não cabe nos céus, e a sua glória enche todo o fulgor e atinge a terra. Eu fico pensando: que Deus é esse? Que na sua majestade, porque Jesus, na mente de Deus, não foi uma criação do acaso. A cadeira de Jesus no céu, na mente de Deus, porque Ele é o próprio Deus, já havia sido estabelecida antes de mundo ser mundo. Deus não cria do nada, dizendo: agora vou enviar o meu filho. Não, o próprio Deus, que é Jesus, e isso é mistério da fé, e só entende quem conhece a grandeza da sua excelência, é que conhece esta grandeza, porque Ele, na sua grandeza, esvaziou-se. Aleluia. Ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tomou forma de homem e deixou glória, deixou anjo, deixou querubim, deixou serafim, deixou céu, deixou grandeza, deixou 24 ancião e desceu. E aí o algo mais bonito é que ele troca a vestimenta, porque Jesus aqui,
nos evangelhos não desce como rei. Quem chamou ele de rei foi Pilatos, foi Herodes, foi o povo. Mas ele não chegou dizendo, eu sou rei. Em João ele diz quem é. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor tem roupa de pastor. O bom pastor tem cheiro de ovelha. O bom pastor não desce. Se Jesus tivesse descido como rei, nós não estávamos aqui. Se Jesus tivesse descido como rei, ele só teria atendido o melhor clã da sociedade. Mas a Bíblia diz que não usurpou de ser igual a Deus, tomou a forma de homem, desceu na forma de servo, vestiu a roupa de pastor. E aqui a gente vê no livro de Cantares, se você perceber, Salomão arranca a roupa de rei. Olha o que Salomão faz, é a figura de Cristo no Velho Testamento. Ele arranca a roupa de rei, veste a roupa de pastor. Isso nunca tinha acontecido. É provável que alguém deva ter perguntado para ele, majestade, vai para onde? Palestina. Para quê? Olhar o campo. Na verdade não era olhar o campo, é que a morena tinha mexido com ele. Ele estava apaixonado, ele estava deslumbrado de amor por ela. Irmão, e quando a gente está amando, a gente faz loucura, atravessa a cidade, faz coisa. Quem já apaixonou aqui, quem já ficou desvalido de amor, sabe do que eu estou falando. Se não tiver condução, vai a pé, arruma qualquer coisa, mas vai. Não era ético o rei descer. E essa moça conhecia o rei, mas à distância. Ela nunca tinha sentado com ele, porque no entanto ele era apenas o filho do rei. Mas agora ele desce como rei. E agora está descendo Salomão, e ele não está descendo como rei, ele está descendo com vestes de pastor. Aleluia. E eu fico pensando aqui, onde Jesus foi nos achar? Se eu pegasse esse microfone aqui, passasse aqui na boca dos irmãos aqui para a gente fazer entrevista de lugares que Jesus te achou, que nem a polícia entrava, de lugares que Jesus te achou, que ninguém ia atrás de você. Mas pastor, eu nasci no evangelho, e daí? A natureza era jambuzeiro brabo. E quem é que quer pagar caro por um produto que não presta? Jesus olhou e disse, ninguém dá nada, eu sou o bom pastor, eu irei lá. E o pastor chegou. Eu quero que você vire para quem está do teu lado e fala para ele aí, diga, se não fosse o pastor na sua vida, diga aí. Diga, o pastor foi te achar longe, te buscou longe. É por isso que eu gosto daquele hino da harpa que diz, o bom pastor buscou-me, já longe do redil, com ternura achou-me, caído triste viu. Aleluia. E aí ele desce e a menina se chama Abizag. Como é que é o nome da menina? Abizag. Ele desce. Quando ele desce, Abizag assustou, porque ela é amassadora de uva. Ela está o dia todo, de sol a sol, de manhã até de tarde, amassando os pés nas uvas, dentro do lagar. Existia uma cantiga própria que se fazia dentro do lagar. Ela está lá, vestidos rotos, sol na cabeça, e quando ela terminava o trabalho, ela pulava para o lagar de seus irmãos, porque os rapazes eram meio preguiçosos, então ela cuidava do dela e dos outros. Já viu gente assim, que ora pela casa dele e ainda ora pelo outro, porque o outro é preguiçoso. Ela está malhando aqui, malhando lá. Ela está cuidando aqui, cuidando lá. Quando ele desceu ao campo, e que ele falou que tinha ido pastorear, ela sacou, porque ele nunca tinha ido pastorear. Quem pastoreava eram os seus pastores. E ela sacou, porque a mulher entende quando o cara está apaixonado. Ela logo sacou. Ela viu o olhar dele. E ela sabia que um rei da qualidade dele, ainda mais rico, esposo da mulher de Faraó, não descia assim. Ela disse, o que vens fazer?
Ele diz: eu vim pastorear. Aí ela diz: então me pastoreia. Deixa eu entrar. E ele falou para ela assim: eu vim te pastorear. Eu vim cuidar de você. Aliás, eu vim levar você para morar comigo. Você agora vai fazer parte do meu rebanho. Ei, deixa eu dizer uma coisa, porque não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que olhou para nós e nos escolheu. Irmão, se dependesse de você para ser crente, sabe quando tu seria crente? Nunca. Se dependesse de mim para estar aqui, a carne não quer céu, carne quer jogatina, carne quer prostituição, carne quer balada, carne quer bebedeira, carne quer forró, carne quer as coisas dessa vida. Mas a graça, quando nos olha e nos abraça, Jesus nos alcançou nos méritos da sua graça e nos escolheu e disse: não tem jeito, eu te chamei, você é meu. E não tem jeito, porque agora estamos abraçados aos pés da cruz, firmados com Ele, aliançados com Ele. E eu tenho uma notícia para te dar: da mão de Deus, Satanás não te arranca nunca mais. Mas essa moça aqui, ela é ainda escrava, e tem um trabalho para essa moça ficar no ponto. Porque ela é rural, ela é interiorana, ela não é da capital. Por mais que ela tivesse subido a Jerusalém, ela não tem roupa de Jerusalém, ela não tem fala de Jerusalém, ela não tem comportamento, ela é caipira, desculpa a expressão, ela é cafona, ela não sabe comer como rainha. Ela não tem vestido, ela não tem dinheiro. E a primeira coisa que o rei faz quando desce lá é trocar o cardápio dela. Quando ele chega lá, ele troca o cardápio dela e diz para ela: vou te servir maçã, vou te dar passas de uva e de figo. A passas de figo em Israel, ela era própria para sarar doenças estomacais. Quem tinha gastrite, problemas intestinais, usava muito as pastas de figo, porque elas tinham um poder medicinal. A primeira coisa que o Evangelho faz quando nos encontra é nos sarar de feridas traumáticas. Porque o Evangelho não começa fora, o Evangelho começa dentro. E aí Jesus, quando nos encontra, a primeira coisa que faz é sarar nossas sequelas, tirar os nossos traumas e nos deixar pronto para sentar na mesa. Ei, quanta gente aqui sequelada pelo aborto, pelo crime, pelos maus tratos, pela mentira, por confusão. Mas ao entrar na presença de Deus, a palavra de Deus, como passas de figo, foi sarando. Quem não amava, ama. Quem não perdoava, perdoa. Quem não abraçava, começa a abraçar. Ei! Aí ele disse para ela: vou te dar maçã e vou te dar passas de figo. Vou tratar você agora. Ele estava dizendo para ela: vou tratar de você para você ficar no ponto com cara de Jerusalém. Porque você tem cara de gente do lagar, você tem cara de gente pobre, e eu vou deixar você com cara de Jerusalém. E ele disse: primeiro eu preciso trocar seu nome. Qual é o seu nome? Abizag? Você vai agora se chamar Sulamita. Quando ele troca o nome dela, chama ela de Sulamita, porque Sulamita aqui significa aquela que casa com Salomão. Imagina vocês aqui a loucura que deve ter dado nas tendas de Quedar, na Palestina, essa moça tentando explicar para todo mundo que ela não era mais Abizag. Como é seu nome? Meu nome agora é Sulamita. Mas como assim Sulamita? Porque Sulamita é aquela que casa com Salomão. Você vai casar com um rei? Deixou uma loucura na cabeça do povo, porque a moça era pobre, a moça não era rica.
A moça não era de família de origem alta. A moça era plebeia. Era uma moça afastada da grande autarquia de Jerusalém. Irmãos, a segunda coisa que Jesus faz, depois de lavar as nossas feridas, é tirar o nosso nome de pecador e nos chamar de salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. A grandeza da salvação é inexplicável. Você foi mudado no nome. Você agora não é mais pecador. Você agora é salvo na pessoa bendita de Jesus. Oh, glória a Deus, você foi comprado, redimido, lavado, e agora está na mesa de Deus, assentado com Ele, se alegrando, cantando, dando glória. Era pecador, mas agora a palavra dele te salvou, o sangue dele te lavou. Não importa quem era você, aonde morava, e agora está na mão de Deus e sendo chamado salvo por herança, bendito pela graça, lavado pelo sangue, redimido e perdoado. A raiva do diabo não é porque você tem carro do ano, a raiva do diabo não é porque você tem roupa nova, a raiva do diabo não é porque você mora em casa grande ou casa pequena, é feio ou bonito, gordo ou magro. A raiva do diabo é porque teu nome foi trocado, agora você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Se você puder, vira para quem está do teu lado e diga: a maior herança sua é porque você agora é salvo. Diga: o nome foi trocado de pecador para salvo. Diga para ele: de pecador para salvo, de mentiroso para salvo, ei, de sem escrúpulos para salvo. Quem diria que você ia estar na mesa de Deus, hein? É por isso que alguém passa lá na porta e não consegue entender o mistério da fé. E aí alguém diz: agora diz que é crente, virou santinho. Era mais ou menos o que tinha acontecido com a Sulamita. O povo possivelmente que trabalhava na mesma esfera profissional dizia: como é que é esse negócio? Mudou de nome. O rei desceu, e a Bíblia nos mostra, se você estudar Cantares sistematicamente, Salomão tem encontros com ela, pelo menos aqui 4 vezes o encontro dele, saindo de Jerusalém para a Palestina. Não é ela que sobe, ela vai subir uma vez só, mas ele desce 4 vezes. Jesus apareceu em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. 4 vezes nos evangelhos. Só para quê? Só para te limpar. Só para quê? Só para trocar teu nome. Só para quê? Para te chamar de salvo nele. Você tem como olhar para quem está do outro lado e dizer: o investimento foi alto. Diga aí: foi alto, foi alto. Ei, irmão, Jesus não saiu do Chile, não. Não foi do Canadá, não. Também não foi da China, não. Foi da glória. Da glória onde tinha anjos, querubins e serafins. Ele não precisava de nós, mas ele olhou para nós ainda quando não tínhamos aparência e nem formosura. Apontou o dedo e disse: você é meu, eu te chamei, eu te escolhi, eu te marquei. Ei, a grandeza do evangelho não é porque o anjo vai te dar vitória. A grandeza do evangelho não é porque o varão vai passar no teu caminho. A grandeza do evangelho não é porque o mar vai se abrir. A grandeza do evangelho é que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Então ele cura ela. Olha o que ele faz. Ele cura ela, troca o nome, e depois de trocar o nome, ele dá vestidos para ela. Porque ele atavia ela agora para subir. Que ela não pode subir com vestido sujo. Ele dá linho para ela.
Aleluia. Como estão tuas vestes aqui hoje? Como entrastes nessa festa? Cadê as vestes nupciais? Eu não consigo entender como tem gente que entra num culto desse sem veste. Anda a evidenciar. Como é que chegastes nesse trabalho? A Bíblia diz que um homem deu uma festa, chamou todos da cidade, trocou a roupa de todo mundo, porque para ser salvo, um dos elementos da salvação é vestimenta. E eu não estou falando dessa veste que corrói. Eu estou falando das vestes do Espírito. A Bíblia diz que o homem entrou na sala e viu que todos estavam vestidos nupcialmente, mas tinha um, porque sempre tem alguém que não entende nada. Num culto desse, veio nu, com vestes da amargura, vestes da incredulidade. E o homem disse: eu investi caro em você, te dei liberdade para entrar aonde você não podia entrar. Cadê suas vestes? Lançai-o nas trevas interiores. Glória a Deus. A vestimenta diz muito de quem sou, a quem sirvo e para onde vou. E repito, eu não estou falando das vestes físicas agora, eu estou falando das vestes espirituais. A Bíblia diz que quando Satanás viu a Josué sujo, o Senhor disse: troca as vestes dele. E essa noite o Senhor está dizendo para você: talvez as suas vestes estão sujas por alguma coisa que ao longo da caminhada, e eu estou pregando a uma igreja doméstica na fé, e hoje é aniversário da igreja. Então não é culto de vitória, porque a maior vitória é a nossa salvação. Não vou pregar prosperidade, eu tenho que pregar sobre santificação. Aleluia, aleluia. E a propósito, ele troca as vestes dela para ela se identificar. Ele troca o paladar dela, ele troca o nome dela, ele troca as vestes dela, e ela agora tem que ter um cuidado, porque as vestes da qual ela ganhou, ela precisa ser habilidosa para trabalhar sem manchar, porque ele troca e diz para ela: eu subo, mas eu volto. E imaginem vocês que a gente não sabe o comprimento do vestido, mas ela está o dia todo olhando para a veste que o noivo deu, malhando as uvas e dizendo assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Porque não é porque você ficou crente que você não vai deixar de... Você vai deixar de fazer as suas atividades. Você é crente, mas continua estudando. Você é crente, continua trabalhando. Você é crente, mas continua construindo, continua fazendo. Você tem que comprar, você tem que vender. O problema não é comprar, o problema não é vender, o problema não é estudar, o problema não é viajar, o problema não é interagir, o problema não é ter rede social, o problema não é ficar conhecido, o problema não é ter influência. O problema é esquecer do compromisso com o noivo e sujar as vestes para o encontro das núpcias. E eu tenho uma notícia para te dar: ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E ele não vem pregar uma igreja preguiçosa, ele vem pregar uma igreja militante, uma igreja que o sol está queimando e causticando. Ei, ele gostou da moça porque ela não era preguiçosa. Jesus não chama preguiçoso para a sua obra, que deita na rede e fica se balançando para ver o dia passar. Ela está o dia todo, ela cuida da vinha dela e cuida da vinha dos seus irmãos. Jesus chamou quem
quem quer orar de manhã, de tarde, de noite, vai para a vigília, para o monte, para a campanha, para a oração, para o jejum, para o matutino. A gente está vivendo uma época de gente folgada, desculpa a expressão, cansada. Orou 10 minutos, cansa, dá dor nas costas, na cabeça, dá vestígio, vontade de morrer. Ele não tem ânimo para nada, ele não tem vigor. Mas a moça não sabia se de manhã, se de tarde, ao meio-dia, porque ele não avisou. Ela sabia que em qualquer hora pelos montes a cavalaria, a liteira de 70 cavalos ia raiar, e ela ia subir, e ela ficava: eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu, vou comprar e vender, negociar e guerrear, eu sou dele. Eu sei que essa igreja está esperando o coronavírus acabar, nós estamos esperando a economia melhorar, mas se a economia não melhorar, se o coronavírus não for embora, nós estamos esperando ele raiar nas nuvens. Eu sou dele, ele é nosso. Aleluia. Eu sei que a gente está no distanciamento social. Se você não quiser pegar na mão, pelo menos pega no cotovelo de quem está do teu lado aí, ou sacode o ombro de quem está do teu lado e fala: a raiva do diabo é as vestes que você ganhou. Se puder dar só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por gentileza. Se puder só dar um pouquinho de retorno aqui, meu querido, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder, toque em quem está do teu lado e fala: a raiva do diabo é as vestes que você ganhou. É as vestes. Ei, ele tem raiva desse glória, ele tem raiva desse amém, ele tem raiva de ele tem raiva desse sentimento que você tem, essa vontade de vir para a igreja, esse desejo de ser crente. Ele quer jogar barro nas tuas vestes, ele quer te sujar, mas o sangue do cordeiro, o sabão do lavandeiro te purifica agora. Ninguém te para na milícia. Olha para cá. Desde o começo, Deus foi muito criterioso. O lugar que Deus deu mais detalhe para o povo no passado foi em relação às vestes do sacerdote. Como se vestia, a indumentária. Isso fala de preparação. Irmãos, eu sei que estou falando uma igreja que é doméstica na fé, mas nós estamos vivendo um tempo de gente sem preparação espiritual. Eu sou capaz de dizer que tem gente aqui que não tem nível espiritual para entender a dimensão do que eu estou falando. Porque está acostumado a comer tanto mamão com açúcar, tanto fast food espiritual. Porque quando fala de purificação, regeneração, porque essas doutrinas não se pregam mais nos púlpitos, expiação, salvação, vida cristã. E o diabo está minando isso na igreja. A gente está vivendo uma época de grupo de neófito, que não conhece o que é as habilidades de uma vestimenta espiritual. Vou frisar, eu não estou falando de usos e costumes não, eu estou falando de vestes do Espírito.
Porque costume fica para o pastor, não sou daqui, eu vou embora. Eu estou falando de vestes do Espírito. De gente que canta, mas tem dificuldade de perdoar. Tu não vem na doutrina, Deus te pegou hoje, Tibuloso. De gente que congrega só para ser mimado. Ele quer ser bibelô de culto. E ele nunca dá certo em lugar nenhum. Ele não dá certo na banda, na orquestra, no coral, na mocidade. Ele não dá certo em nada. A linguagem dele não é a linguagem dos verdadeiros israelitas. Ele não sabe se fala cibolete ou chibolete. Ele não sabe. Ele não tem uma firmeza. Ele não tem uma identidade. Mas quando Salomão preparou a moça, Salomão preparou ela exatamente para chegar chegando. Porque quem anda com as vestes de Cristo, irmão, em qualquer lugar. Por isso que Paulo disse: amados irmãos meus, no demais, irmãos meus, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder, cingindo-vos com as armas do Espírito, colocando o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, o que tem de gente nu, pastor Eliseu, espiritualmente dentro da igreja, não tem arma espiritual, não sabe o que é jejum. Não sabe o que é consagração, porque consagração é diferente de jejum. Não sabe o que é ciência da palavra, não sabe o que é, nunca sentou para ouvir um doutor na palavra. Tem gente que acha que ser batizado do Espírito Santo é só falar, balá, 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 balá e acabou. Não conhece as variedades da intremenência. Não conhece as grandezas. Não conhece a dimensão acima. Não conhece as obras de maravilha. E quando Deus chega na igreja, que de vez em quando da sua augusta glória, alguns dias, porque não é todo dia não, de vez em quando Deus manda algum chuvisco assim, ó, pau! Já participou desses cultos que de vez em quando Deus joga alguma coisa e quem nunca viu fala, Irmão, nós precisamos nos vestir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu achei que essa pandemia ia melhorar os cultos. Eu achei que essa pandemia ia melhorar os crentes. Mas eu lamento dizer para vocês que a gente que está andando por aí, parece que o negócio é pior. Porque nós estamos vivendo um tempo de falta de sensibilidade e o povo não entendeu, nada. Eu não consigo entender como tem gente que não sabe o que é a guerra no espírito, porque a vontade de Satanás sempre foi investir contra o ajuntamento da igreja. Ou você está achando que você está com esse pano na cara aí por um acaso? Esse negócio eu sei que o vírus existe, eu não estou aqui despregando contra o vírus. É possível que o Senhor deva ter recolhido alguns irmãos aqui por causa do vírus. E se não tivesse vírus, ia recolher do mesmo jeito. O vírus é só uma desculpa. Recolhe de câncer, recolhe de infarto, recolhe! Porque céu é para quem quer ir. Agora a raiva do adversário sempre foi no ajuntamento. Por que perseguiram a igreja em Roma? Por causa de ajuntamento. Por que a igreja orou na casa da sogra de Pedro? Por causa de ajuntamento. Por que os crentes oraram no cenáculo e foram perseguidos? Por causa de ajuntamento. O diabo não gosta de ajuntamento. Aí num reboliço desse de pandemia, alguém vai para a feira, pega ônibus, pega trem, pega avião, aí você diz para ele, vamos para o culto, não vou que vou pegar corona, não entendeu nada. Porque aqui não é lugar de pegar coronavírus, aqui é lugar de receber veste nova.
Ande me anda súbria. Oh glória, oh glória. Se você puder, aponta para quem está do teu lado e fala: hoje o céu vai trocar a tua vestimenta. Glória, glória. Toca nele, toca nela. Fala: demônio não te pega, mentira não te pega, macumba não te pega, fofoqueiro não te pega, porque o sangue do Cordeiro lava as tuas vestes e te purifica agora. O céu te toca agora. E eu estou sentindo que está tendo um renovo espiritual. E quem quer receber veste nova, vai receber agora. Aonde tiver alguém que quer, pega agora. Ele troca as vestes dela. Repita comigo, diga: ele muda o paladar. Não, gente, está fraco, diga forte: ele muda o paladar. Troca o nome. Troca as vestes. Aí a Bíblia diz: e foi para o jardim. A Bíblia diz que ele tem um jardim por detrás do palácio, que ele constrói para si. E coloca todas as especiarias, pastor Eliseu, pastor Romildo, que existem em Levíticos, está aqui. A Bíblia diz que ele coloca lá mirra, canela, cravo, gálbano, onixa, estoraque, todas as especiarias. Planta ela, a onixa, planta ela, dá muda para ela e diz: desce lá. Porque quando entardecer, você usa as minhas fragrâncias. Porque enquanto eu não posso te ter aqui no meu palácio, quando o vento norte passar e o vento sul passar, pela tarde eu vou ao meu jardim e vou fazer assim, ó. E a Bíblia diz assim, que ele falava: vem tu, vento norte, vem tu, vento sul. Vento sul e vento norte, um vento fala da prova e outro vento fala da bênção. Por isso que crente não pode viver só na bênção, senão fica afogado. E também não pode viver só na prova, senão morre. Então é uma prova e uma vitória e uma prova. Já percebeu que é assim? Você sai de uma prova e entra na vitória. Está mal saindo da vitória, já afoga numa prova. Porque daí você vai espremendo, senão não sai aroma. Planta só sai aroma, porque quanto mais você aperta ela, mais cheiro sai. Quanto mais vento, e tem alguém aqui que está dizendo: ui, não aguento mais. E o Senhor está dizendo assim: estou sentindo a tua fragrância. Olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele, para ela, diga: tem algum perfume aí para exalar? Tem algum aí? Que eu não acredito, Alan, que tem gente que vem para um culto desse e não traz fragrância. Aqui não é lugar de dar, aqui não é lugar de receber, meu filho, aqui é lugar de dar. Tem gente aqui que desde a hora que o culto começou, ele está sentado assim, ó, ele não deu glória, ele não trouxe uma canela, ele não trouxe uma mirra, ele não trouxe nada. E o rei está perguntando: o que você trouxe para eu cheirar? Eu quero incenso, eu quero mirra. Mas tem alguém que já entendeu, tem alguém que fez que nem a mulher: eu já trouxe, foi o meu vidro, eu vou quebrar ele e derramar nos teus pés. É nardo puro. Levanta a mão por um minuto. Eu queria que você derramasse uma essência aí. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca.
Sabe como é que derrama essência? Dando glória. Sabe como é que derrama essência? Falando amém. Sabe como é que derrama essência? E eu tô sentindo que ele tá começando a perfumar aqui, ó. Quem tá comigo vem, porque tá descendo uma labareda. Tem alguém aqui que está recebendo cântico espiritual. Tem mistério essa noite. Tem algo sobrenatural. E aonde tem alguém que quer renovo, vai receber agora. Quer? Pega. Aonde tiver alguém que quer perfumar o ambiente, vai receber. Eu vou descer. Ande. Se o diabo achou que a igreja de Mantiqueira ia fechar, ele perdeu, porque ela está soltando aroma. Ela está soltando aroma. Ninguém vai te parar. In the house. Se você, eu estou sentindo muito Deus aqui. Oh glória! Se você puder, toca em quem está do teu lado aí, ó. Fala para ele, diga: o diabo não quer que você solte a sua essência. Diga, ele não quer que você solte a sua essência. Glória! Mas toca nele e diga: solta a tua essência. Quem tem glória, fala glória. Quem tem aleluia, fala aleluia. Quem tem linguagem, fala linguagem. Quem tem dom, solta dom. Quem toca, toca. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem profetiza, profetiza. Eu vou profetizar. O perfume vai aumentar. A porção vai aumentar. Levanta a mão. Anauinda. Irmão, está vindo uma glória tão grande aqui. Esse exército de homens aqui pode me ajudar dando glória a Deus? Esse exército de crentes aqui pode ajudar? Nesse aroma Jesus vai curar alguém aqui. Entrou um varão aqui com uma bandeja. E eu perguntei para o céu: quem é? Jesus disse: é um anjo que veio receber adoração. E só vai sair daqui tocado quem trouxe aroma para entregar. Deixa eu ver, ali tem aroma, aqui tem, ali tem. Quer ver o que Deus vai fazer aqui em 5 segundos? Senhor, aonde tem adorador aqui, toca agora. Toca na galeria, toca aqui embaixo. Começou. Eita. Vem comigo, valente. Vem comigo, sulamita. Vem comigo. O rei chegou. A carruagem chegou. O céu baixou. Nada vai te parar.
Eu estou tentando parar, mas eu estou sentindo que esse ambiente está com um cheiro diferente. É o lírio. Ai, 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 ai. Para terminar, fica de pé para a gente terminar. Tem alguém aí para me ajudar no solo aí? Escute. Deu ivenenzi vadarrabá. Escute. Ele troca o paladar. Troca o nome. Dá as vestes. E aí ele diz assim para ela assim: não te prenda aos guardas. Olha para cá. Ele diz para ela assim: enfrente o inverno. Os guardas vão querer te perseguir e te segurar aqui, mas eu vou voltar. Ele disse: eu não investi em você para você ficar aqui malhando uva. Você vai subir. Aí a Bíblia diz que ele tarda. E a Bíblia diz: e pela noite ela saiu desesperada, procurando o amado, dizendo: você viu ele? Você viu ele? E a Bíblia diz que a estação era inverno. Inverno fala de frieza espiritual. Você já teve aquela sensação de que Jesus não vem mais? Por causa da prova, da luta. Tem hora que você olha para os acontecimentos e diz: mas será que isso de fato é verdade? Os guardas são os demônios que militam contra a igreja. E a Bíblia diz que eles bateram nela, sangraram ela, mas ela continuou dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aramanassia. Olha para quem está do teu lado aí, toca nele e fala: não desiste da tua salvação, que é o maior presente. Diga aí, diga para ele aí, toca nele e fala: não desiste de ser crente. Diga para ele, diga: não desiste de Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala: não deixa os demônios mentir para você. Diga: o céu é o nosso repouso, o céu é o nosso lugar. Diga: para isso que a gente está se preparando. Nós aguardamos a pátria amada. Ele nos preparou, Ele nos batizou. Ele voltará, querendo o diabo ou não, Ele voltará. Recalamanaia. Mas a Bíblia diz que depois dela ter passado a noite escura, o inverno, nas montanhas, a Bíblia diz que vem um sinal de uma liteira. E a liteira tinha 70 cavalos. Quantos cavalos? 70. E a Bíblia diz que vem o amado saltando sobre os montes. E ela diz: o meu amado vem. Olha para quem está do teu lado e fala: não desiste não, o amado vem.
Diga, o amado está vindo aí, saltando sobre os montes. Olha para quem está do teu lado e fala: você precisa ter a esperança do céu, irmão. Ei, céu não é consolo para pobre não. Céu é promessa de Jesus para os fiéis. Paulo disse que se nós esperarmos em Deus nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E a Bíblia diz que quando ele salta sobre os montes, galopa sobre os outeiros, ele diz assim para ela assim: amiga minha, formosa minha, o inverno já passou, a chuva já cessou, aparece as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Você pode profetizar para quem está do teu lado e dizer para ele: diga, por essa guerra tu não chora mais. Diga, porque teu tempo de cantar está chegando. Diga para ele, diga, falta menos de 2 meses para o ano acabar, e o céu te avisa que 10 horas da noite em Mantiqueira, por essa luta tu não chora mais. Ele vem, querendo os demônios ou não, ele vem. Querendo a ONU ou não, ele vem. Querendo a Rainha Elizabeth ou não, ele vem. Querendo seja lá quem for, ele vem. Querendo os Estados Unidos ou não, ele vem. Querendo a China ou não, ele vem. Ele vem. E a Bíblia dizia: então no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, segura aí só um pouquinho. Vocês já pensaram, vocês já pararam para pensar que encontro glorioso vai ser o dia que Jesus pegar a morena da terra? Porque a Bíblia diz que quando a igreja subir, ela vai subir glorificada. E deixa eu dizer uma coisa para você: os anjos não conhecem a igreja glorificada. Os anjos conhecem essa igreja aqui, que ainda está sendo adornada. Aí por isso que em Apocalipse diz assim: então alegrai-vos, ó céus. Por quê? Porque quando a igreja chegar, vai ter um reboliço no céu. Vai ter um reboliço. Por quê, pastor? Porque Deus se alegra porque criou. Jesus se alegra porque pagou o preço por ela. Os anjos se alegram porque guardou. E o Espírito se alegra porque selou. Ande. Ananambi neremenência. A chegada da igreja no céu, irmão, olha para cá. A chegada da igreja no céu vai ser o maior acontecimento. A Bíblia diz que quando a morena chegou, ela assustou as concubinas. Por quê? As concubinas não sofriam, elas ficavam na porta do palácio, só que elas não entravam na recâmara. Quando a morena chegou, umas disseram para a outra: quem é essa? Anjo, querubim, serafim, olha para cá, ancião, ninguém entrou na sala do banquete. A sala do banquete é para morena. Não, você não entendeu. Se você não tivesse entendido, você tinha já pulado e sapateado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a igreja chegar no céu, a maravilha do céu vai ser duas.
Quais são as duas maravilhas do céu? A maravilha do céu vai ser a igreja descobrir os mistérios de Cristo, e que nunca descobriremos, porque Ele contará-nos maravilhas dos quais nunca saberemos, porque Ele é mistério desde o começo, do princípio ao fim. E a maravilha vai ser a igreja para o céu, porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. Ui! Olha para quem está do teu lado, irmão. O povo está preocupado se o Biden vai ganhar, se o Trump vai ganhar. Eu quero saber das vestes novas que nós vamos ganhar. Lá não vai ter coronavírus, lá não vai ter câncer, não vai ter diabetes. Lá você vai olhar para o seu irmão e dizer para ele assim: valeu a pena. Sofrimento, luta, angústia e dor, corpo incorruptível. Eu queria que você segurasse o braço de alguém que está do teu lado aí e diga: aguenta só mais um pouquinho. Diga: porque o amado está chegando. Diga: e daqui a pouco vamos cantar o hino que ainda não foi cantado. Ei, quem não tem desejo do céu não precisa nem vir para a igreja. Toda luta acabará, todo pranto cessará. Nós veremos a face de Jesus como ela é. Quem é essa? Anamanachei. Levante a sua mão. Você vai só adorar, não vai pedir nada. Você vai só adorar. Você vai só adorar, porque nós vamos para o céu. Irmão, oxalá esse culto não acabasse. Imagina você se esse culto aqui terminasse na glória. Ande calamana súbria. Você já pensou nisso? Que coisa gloriosa. Imaginem vocês as roupas nos bancos. Quem não conheceu a salvação vai ligar, falar: fulano chegou? Não. E ciclano? Também não. Sumiu gente nos aviões, nos helicópteros, nas aeronaves, nos carros, nas empresas. Onde está este povo? Já está em Jerusalém cantando o hino triunfal. A igreja de Cristo vai subir. E eu tenho uma notícia para te dar: demônio nenhum segura o propósito da salvação. Você é do céu e acabou. Só quem é do céu levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. E eu queria que você adorasse por 1 minuto. Vai. Muito em breve vai sair uma notícia. Levanta a mão. De um povo desaparecer. Quem era, Alain? Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Quem ele era? Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: vai dizer o quê? Aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração? Jesus voltará outra vez.
cantavam e os músicos, eles também foram embora pra Sião. Onde está? Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele ora pra Sião? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Amém, Jesus. Aleluia. Ainda de pé.